O deserto se estendia como um mar silencioso de areia e pedra, onde o vento soprava carregando poeira e lembranças de sangue. No Velho Oeste, a justiça era tão frágil quanto um copo de vidro deixado sobre a mesa de uma taverna lotada, bastava um gesto brusco, e tudo se quebrava. O sol castigava os homens, e a noite trazia apenas a companhia dos coiotes e do medo. Ali, a violência não era exceção, era a regra. Na pequena vila de Santa Dália, perdida entre montanhas secas e vales rachados pelo calor, todos sabiam que as leis eram escritas não em papel, mas nas mãos de quem carregava mais pólvora no coldre. Xerifes eram poucos, juízes mais raros ainda. O que imperava era o poder da ameaça, e cada olhar atravessado podia virar um duelo ao meio-dia. Foi nesse cenário que ela cresceu, uma jovem mestiça, filha de mãe Apache e pai colono. Chamava-se Nayara. Os cabelos longos e negros desciam como cascata até a cintura, e seus olhos traziam o brilho indomável das fogueiras indígenas. No rosto, a firmeza herdada da mãe, mas também a delicadeza serena do pai. Conhecida pela coragem, ajudava nas plantações, cuidava dos animais e não se curvava a nenhum insulto. A beleza dela era comentada nos salões em tom de desejo, e sua altivez emudecia homens acostumados a dobrar qualquer um pela força. Entre os que a observavam estava Duncan Crowley, um forasteiro de riqueza obscura. Chegará à região com cavalos bem alimentados, pistoleiros ao redor e arrogância nos gestos. Vestia sempre roupas escuras, chapéu de aba larga e botas que ressoavam firme ao tocar o assoalho das tavernas. Para ele, Nayara não era uma mulher a ser conquistada, era um troféu a ser tomado. Crowley não demorou a fazer sua proposta diante da comunidade, ofereceu casamento, terras e promessas de uma vida abastada. Mas Nayara ergueu o queixo, fitou-o com desprezo e disse não. Seu tom foi firme, e suas palavras, afiadas como lâmina. Para Duncan, aquilo não foi apenas uma recusa, foi uma afronta pública, uma mancha em sua honra que ele jurou lavar com humilhação. Naquele oeste onde a honra era a moeda mais valiosa que o ouro, a recusa de Nayara ecoou como o tiro de rifle. Homens cochichavam nos cantos da praça, mulheres seguravam o olhar com receio de atrair desgraça, e crianças repetiam a história como se fosse fábula. Duncan, porém, não se contentava com a derrota. O ódio ferveu em suas veias, e seus olhos frios deixaram claro que a resposta viria. Dias depois, quando o sol se punha atrás das colinas, o estalo de cascos ressoou nas ruas estreitas da vila. Eram os homens de Crowley, armados, implacáveis, cavalgando como lobos atrás de presa. Nayara foi surpreendida ao retornar da fonte com o cântaro cheio. Tentou correr, mas a corda foi lançada, enlaçando-lhe os pulsos com violência. O cântaro se quebrou no chão, espalhando água e barro como se fosse sangue derramado. Os habitantes de Santa Dália assistiram em silêncio. Ninguém ousou mover um dedo. Alguns desviaram os olhos, outros fecharam as portas. O medo era um xerife invisível que mantinha todos em prisão. Os homens de Crowley a arrastaram até o centro da vila, sob a ordem fria do patrão. Duncan desceu do cavalo lentamente, cada movimento calculado para exibir domínio. Aproximou-se da jovem ajoelhada na poeira, e com a ponta da bota ergueu-lhe o queixo. Seus lábios curvaram-se em um sorriso gelado. Você ousou me envergonhar, disse, a voz grave ecoando pelo silêncio pesado. Agora, o deserto inteiro vai aprender o preço da recusa. As mulheres da vila seguraram as saias, sufocando lágrimas. Os homens, parados, sentiam a vergonha arder, mas o medo pesava mais que a coragem. Nayara, com os pulsos presos e o rosto sujo de areia, manteve o olhar firme. Não cederia, mesmo que o destino a esmagasse ali. O deserto se preparava para mais uma noite de violência. E as areias, uma vez mais, seriam testemunhas de dor. O sol já descia pesado, tingindo de vermelho o horizonte quando Duncan Crowley decidiu transformar a recusa de Nayara em espetáculo. A praça de Santa Dália, normalmente tomada por preguiçosos cochichos de salão e passos arrastados de mulas cansadas, se tornou o palco de um castigo que ninguém ousaria esquecer. Os homens de Crowley, rostos duros e olhos sem alma, amarraram a corda em torno do corpo da jovem. Não bastava prendê-la pelos pulsos, envolveram-na na cintura, apertando o nó até que sua respiração se tornasse curta. Nayara lutava, debatendo-se como um animal selvagem capturado, mas as mãos ásperas a empurravam contra a poeira. Crowley observava, sentado em sua cela, com um prazer cruel estampado no semblante. Levantou o braço e deu a ordem. O cavalo disparou. O corpo de Nayara foi arrastado pelo chão duro da rua principal.
O cântaro quebrado que ela carregava antes ainda brilhava em estilhaços sob o sol, e agora a água se misturava com a poeira levantada pelos cascos. O som do couro da corda rangendo se misturava ao baque surdo de seu corpo contra pedras e terra seca. A poeira subia, encobrindo rostos, mas não o suficiente para esconder a brutalidade. Os gritos dela ecoavam, primeiro fortes, depois entrecortados pela dor. Os cabelos negros se espalhavam como uma bandeira despedaçada, e cada arranhão deixava rastro vermelho na pele. A multidão se calou. Homens que antes se gabavam de bravura no salão agora mantinham os braços cruzados, olhos fixos no chão. Mulheres seguravam crianças contra o peito, abafando o choro. Os sinos da capela não tocaram, o padre não saiu. Cada um escolheu o silêncio como armadura contra o medo. O narrador sabia, aquele silêncio era tão cruel quanto a própria corda. O Oeste não perdoava a covardia, mas também não perdoava a ousadia de desafiar o homem errado. No limite da rua poeirenta, um olhar se destacou. Elias McCoy estava lá. Encostado no batente de madeira do armazém, chapéu baixo cobrindo os olhos, observava em silêncio. Seu rosto trazia as marcas do sol e da solidão. Era um rancheiro, dono de algumas cabeças de gado magras e de uma vida marcada por perdas. Há anos, perdera esposa e filho num ataque de bandidos, desde então, carregava no peito um peso que nem o tempo conseguiu aliviar. Mas naquele instante, ao ver a jovem ser arrastada diante de todos, algo queimou dentro dele. A injustiça não lhe era novidade, mas aquela cena despertou a ferida antiga, a lembrança de quando também ficou de joelhos, incapaz de salvar quem amava. A raiva cresceu como fogo alimentado por vento. A cada volta do cavalo, Nayara se chocava contra pedras e degraus. A poeira grudava em sua pele ferida, tornando-a irreconhecível. Ainda assim, seus olhos, mesmo semicerrados pela dor, não se renderam. Havia neles a centelha da resistência, uma recusa em deixar que Crowley roubasse sua dignidade. Elias apertou os punhos. O coração batia pesado, como se quisesse romper o peito. O rifle descansava encostado à parede próxima, e por um instante sua mão coçou, instintiva, querendo agarrá-lo. Mas não se moveu. Ainda não. O rancheiro sabia que qualquer gesto naquele momento significaria a guerra. Guerra contra homens mais numerosos, contra a lei do medo que reinava em Santa Dália. Mesmo assim, algo lhe dizia que não poderia permanecer imóvel. Crowley, satisfeito com a demonstração, puxou as rédeas e parou o cavalo. Nayara jazia imóvel, peito arfando em busca de ar, rosto coberto de poeira e sangue. Ele desmontou lentamente, caminhou até ela e ergueu a voz para que todos ouvissem. Que sirva de lição! Gritou. Ninguém me desonra sem pagar o preço. O silêncio da multidão foi ainda mais ensurdecedor. Elias levantou o olhar, e seus olhos encontraram os de Nayara. Mesmo ferida, ela o encarou como se pedisse que alguém lembrasse de sua humanidade. E naquele instante, McCoy soube que não poderia mais fugir de seu próprio destino. A raiva que crescia dentro dele não era apenas contra Crowley. Era contra o deserto inteiro, contra os anos de silêncio, contra a lembrança de não ter salvado sua própria família. Agora, diante de todos, Elias sentia que talvez fosse a hora de quebrar o ciclo. Ele não moveu um músculo, mas o fogo já estava aceso. E a noite, que se aproximava com vento frio, prometia que aquele não seria o fim da história, apenas o começo. A praça de Santa Dália permanecia imóvel, como se até o vento tivesse parado para assistir ao espetáculo de crueldade. Nayara jazia na poeira, o peito arfando, a corda ainda presa à cintura, ligada ao cavalo que bufava impaciente. Crowley sorria satisfeito, acreditando ter imposto sua lei sobre a vila. Mas um olhar diferente, firme como aço, se ergueu da sombra do armazém. Elias McCoy. Seus dedos tocaram o cabo gasto do rifle encostado à parede. Por dentro, a lembrança da esposa e do filho mortos ardia como ferro em brasa. O peso da covardia coletiva, a vergonha do silêncio de todos, misturava-se à raiva que lhe corroía o peito. Elias inspirou fundo. Era a hora de decidir. Um movimento lento, quase cerimonial, ele ergueu o rifle até o ombro. O cano brilhou sob os últimos raios do sol. A multidão prendeu a respiração. Alguns homens engoliram seco, outros desviaram o olhar, como se temessem serem cúmplices do ato que estava prestes a acontecer. O mundo inteiro pareceu caber naquele instante suspenso, entre o som do vento e o bater acelerado do coração de Elias.
O dedo dele pressionou o gatilho. O disparo ecoou como trovão entre os edifícios de madeira. O estampido ressoou contra as colinas, assustando pássaros que levantaram voo em revoada. A corda, tensionada e cruel, se rompeu em pleno ar, chicoteando o vazio. O corpo de Nayara tombou livre, caindo sobre a poeira como um fardo libertado. Por um segundo eterno, o silêncio reinou absoluto. Nem o cavalo se moveu, nem as pessoas respiraram. Apenas o eco distante do tiro vagava pelo deserto, como se os próprios céus tivessem tomado partido. Crowley ficou imóvel, o sorriso congelado no rosto. Seus olhos, antes cheios de soberba, agora faiscavam ódio. Ele percebeu que, pela primeira vez, alguém ousara desafiar sua tirania diante de todos. McCoy, enrosnou o vilão, a voz baixa, mas carregada de veneno. Você acaba de assinar sua sentença de morte. Com um gesto brusco, mandou seus homens avançarem. Os pistoleiros, embora hesitantes diante da audácia que presenciaram, sacaram armas e se espalharam pela rua. A poeira levantada por seus passos deu ao cenário ares de tempestade iminente. Elias caminhou até Nayara. O rifle ainda firme em suas mãos, ele se colocou diante dela, como muralha entre a jovem caída e a fúria que vinha em sua direção. Seus olhos encaravam os de Crowley, sem medo. Nayara tentou erguer a cabeça, mas a fraqueza a impediu. Ainda assim, conseguiu murmurar, num fio de voz. Obrigada. Elias não respondeu. Sabia que as palavras seriam inúteis. Sua resposta estava no gesto, no disparo, no risco que agora corria. Os habitantes da vila, antes imóveis, começaram a se mexer. Alguns recuaram para dentro das casas, trancando portas. Outros permaneceram, fascinados, como se finalmente assistissem a algo maior que o medo, a coragem nascer em plena luz do dia. Crowley desembainhou sua pistola, os olhos fixos no rancheiro. Vamos ver quanto tempo aguenta, McCoy, disse, cuspindo no chão. Ninguém desafia Duncan Crowley e vive para contar. O sol já se escondia atrás das montanhas, lançando sombras longas que transformavam a rua em palco sombrio. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado à poeira suspensa. Elias ajustou o rifle, o coração pesado, mas firme. Ele sabia que não lutava apenas por Nayara. Lutava contra anos de silêncio, contra o peso da injustiça que esmagava aquela terra. E se o preço fosse sua própria vida, que fosse. Com a jovem caída atrás dele e a cidade como testemunha, Elias McCoy se tornou o único homem disposto a enfrentar o destino naquele deserto de violência. A poeira ainda pairava sobre Santa Dália quando Elias decidiu que não havia mais volta. Nayara, caída no chão, lutava para respirar. O sangue se misturava à terra seca, e cada movimento seu parecia arrancar-lhe o fôlego. Elias, sem pedir ajuda nem permissão, a ergueu nos braços. Os olhares o seguiram, alguns com espanto, outros com medo. Mas ninguém o deteve. A multidão se abriu em silêncio, como se a coragem dele fosse uma muralha que não pudesse ser atravessada. Crowley vociferava ordens, mas os homens, confusos e intimidados pelo gesto ousado, hesitaram. Elias caminhou com passos firmes até seu cavalo, acomodou a jovem sobre a sela e partiu em direção ao rancho, no limite da pradaria. A noite já cobria o deserto quando chegaram. A pequena casa de madeira rangia sob o vento, simples mas sólida, testemunha de anos de solidão. Elias colocou Nayara sobre a cama estreita, o rosto dela pálido sob a luz fraca do lampião. Com mãos calejadas, ele preparou uma bacia de água limpa. Molhou um pano e, com cuidado, começou a limpar o rosto dela, retirando a poeira e o sangue. Cada toque era lento, como se temesse que a dor a despedaçasse ainda mais. Ela abriu os olhos, cansados, mas ainda firmes. Por que me ajudou? Murmurou, a voz rouca. Elias não respondeu de imediato. Apertou o pano, torcendo-o, e continuou a limpar-lhe o rosto. Só depois falou, com tom grave. Por que ninguém deveria ser tratado como você foi? Nem mesmo neste maldito deserto. Ofereceu-lhe um copo de água. Nayara bebeu devagar, as mãos tremendo. Quando terminou, deixou-se cair de volta no travesseiro gasto. O silêncio do rancho pesava. Do lado de fora, apenas o som distante de coiotes quebrava a noite. Elias sentou-se numa cadeira próxima, o rifle encostado ao alcance. Olhou para a chama do lampião e deixou escapar palavras que há muito guardava.
Eu já vi isso antes, disse, sem encará-la. Vi quando bandidos invadiram meu rancho e mataram minha esposa. Levaram meu filho ainda pequeno. Eu lutei, mas não consegui. A voz falhou. Desde aquele dia, não passo de um homem vivendo no vazio. Nayara observava, os olhos marejados. Então, com esforço, respondeu. Minha mãe era Apache. Lutou para que eu tivesse dignidade mesmo neste mundo que nos odeia. Meu pai tentou dar-me abrigo, mas morreu cedo. Tudo o que me resta é essa terra e a lembrança de que não devo me dobrar a ninguém. É por isso que não aceitei Crowley. Prefiro a morte à submissão. Elias finalmente a encarou. Havia no olhar dela mesma a chama que um dia vira nos olhos da esposa, na centelha da resistência. Ele reconheceu ali algo que o tempo não conseguiu apagar, a necessidade de lutar, ainda que contra o impossível. Os dias seguintes foram de recuperação. Elias cuidava das feridas dela com ervas e bandagens improvisadas. Ajudava-a a se levantar, trazia sopa quente, e em cada gesto havia respeito. Nayara, por sua vez, não reclamava, aceitava a ajuda, mas mantinha altivez no olhar. Entre conversas breves e silêncios carregados, um vínculo nasceu. Não era romance apressado, mas confiança. Ela começou a ver naquele rancheiro solitário um homem que sabia o valor da dignidade, ele passou a enxergar naquela jovem ferida a lembrança viva da coragem que pensava ter perdido. Você arriscou a vida por mim, disse ela, certa noite, quando a lua banhava o rancho em prata. Agora Crowley virá atrás de você. Elias assentiu devagar. Ele viria de qualquer forma. Homens como ele não toleram afrontas. Mas não me arrependo. Enquanto isso, em Santa Dália, Duncan Crowley tramava. Humilhado diante de todos, espalhou boatos contra Elias, chamou-o de assassino, de ladrão, de traidor da própria comunidade. Reuniu pistoleiros de outras vilas, oferecendo ouro e terra em troca da cabeça do rancheiro. Sua sede de vingança era combustível, e seu orgulho ferido, uma chama que não se apagaria até que McCoy fosse destruído. Mensageiros levavam a notícia, Elias McCoy havia desafiado Crowley. A cada dia, mais homens se juntavam à caçada. Na varanda do rancho, Elias passava noites em claro, fumando silenciosamente, olhando para o horizonte. O rifle repousava em seu colo, como extensão de sua própria existência. Sabia que a guerra se aproximava. Cada estrela no céu lhe lembrava do preço que poderia pagar. No entanto, pela primeira vez em anos, sentia algo diferente, não apenas dor, mas propósito. Talvez este seja o meu destino, murmurou para si mesmo. Não posso trazer minha família de volta, mas posso impedir que a injustiça continue vencendo. Atrás dele, Nayara apareceu à porta, ainda frágil, mas de pé. Então não lutará apenas por mim, disse ela. Lutará por todos que já foram silenciados. Elias a olhou, e naquele instante soube que a escolha estava feita. Não era mais questão de sobrevivência, mas de honra. O deserto, com seus segredos e cicatrizes, seria o campo onde sua decisão ecoaria. E a chama da resistência, acesa naquela noite, não se apagaria até o último suspiro. O sol se inclinava no horizonte, tingindo o céu de vermelho e ouro, quando os cascos ecoaram em Santa Dália. A poeira se ergueu como cortina diante da cidade, eram os homens de Duncan Crowley, vindos em dezenas, armados até os dentes. Vinham como enxame, fechando cada saída, transformando a vila numa armadilha sem escapatória. No rancho de Elias, o vento soprava forte. Nayara, ainda fraca, observava pela janela. Seus olhos apreensivos encontraram o do rancheiro, que já ajustava a cartucheira na cintura. O rifle repousava contra a parede, e sobre a mesa, balas alinhadas como contas de um rosário sombrio. Eles estão vindo, disse ela, a voz baixa, quase um lamento. Você ainda tem tempo. Podemos fugir pelo desfiladeiro. Elias sacudiu a cabeça, firme. Fugir só adiaria. Não é só você que eles querem, Nayara. É a mensagem. Se ocorrer, todos nessa cidade continuarão acorrentados pelo medo. Ela tentou protestar, mas os olhos dele a silenciaram. Não havia arrogância neles, apenas a certeza tranquila de um homem que já fizera sua escolha. Lutei a vida inteira para esquecer, continuou Elias, prendendo o coldre no cinto. Agora vou lutar para lembrar quem eu sou. Quando Elias montou em seu cavalo, a praça de Santa Dália já estava tomada.
Os pistoleiros de Crowley cercavam cada canto, posicionados em telhados, varandas e becos. A cidade, em silêncio, observava das janelas. Homens escondiam esposas e filhos, mas não ousavam sair. Crowley avançou no centro, elegante em sua arrogância. O chapéu negro lançava sombra sobre o rosto marcado pelo ódio. Sua voz ecoou pela praça. McCoy! Gritou. Este é o fim da linha. Entregue-se, e talvez eu poupe a vida da mestiça. Elias desmontou lentamente, botas tocando firme o chão. Ajustou o rifle no ombro e avançou alguns passos, até que a distância entre os dois se tornasse o fio invisível de um duelo prestes a acontecer. Não vim aqui para me entregar, respondeu Elias, a voz grave, ressoando no silêncio da multidão escondida. Vim para acabar com sua tirania. O primeiro disparo partiu de um pistoleiro no telhado. Elias rolou no chão, atirando de volta com precisão. O homem caiu, despencando sobre a varanda de madeira. Outro correu pelo beco, mas McCoy o surpreendeu, disparando seco e certeiro. A praça se transformou em inferno. O pôr do sol iluminava o pó que subia, transformando o ar em névoa dourada, atravessada pelo brilho dos disparos. Elias se movia com astúcia, usando barris e carroças como cobertura, cada tiro seu calculado, nunca desperdiçado. Crowley, irritado com a resistência, ordenou: matem-no. Agora. Os homens avançaram em grupo. Elias disparou contra a corda que prendia uma carroça, derrubando-a e criando barreira. Avançou por trás da poeira, surpreendendo dois pistoleiros que tombaram antes de erguer as armas. Nayara, escondida na beira da praça, assistia ao confronto, o coração em chamas. Ela queria lutar, mas o corpo mal lhe respondia. Ainda assim, cada disparo de Elias era como se fosse também dela, uma vingança contra a dor, contra o destino cruel que quase a esmagara. Quando o último dos capangas tombou, a praça mergulhou num silêncio pesado. Apenas Crowley permanecia de pé, pistola na mão, olhos fixos em Elias. Então é assim que acaba, disse o vilão, um sorriso de desprezo no rosto. Um rancheiro solitário contra um homem de poder. Elias caminhou para o centro, ofegante, o braço sangrando de um tiro que rasgara sua carne. A poeira grudava no suor de seu rosto, mas seus olhos ardiam de determinação. Não é poder o que você tem, Crowley, respondeu, parando a poucos metros dele. É medo. E hoje, o medo acaba. As mãos de ambos pairaram perto das armas. O mundo pareceu se calar. Até o vento se deteve. Crianças escondidas atrás das janelas seguravam a respiração, as mães, trêmulas, fechavam os olhos. O som seco de um disparo rompeu o instante eterno. Elias foi mais rápido. A bala atingiu Crowley no peito, o derrubando de costas. O vilão caiu na poeira, o chapéu rolando, os olhos arregalados de incredulidade. O silêncio foi quebrado apenas pelo estertor final de sua respiração. Elias permaneceu de pé por alguns segundos, o rifle ainda erguido. Mas logo o sangue que escorria de seus ferimentos falou mais alto. Cambaleou, apoiando-se na parede de madeira. Nayara correu até ele, apesar da fraqueza. Ajoelhou-se ao seu lado, segurando-o pelos ombros. Elias! Chamou, a voz quebrada. Aguente, por favor. Ele respirava com dificuldade, o peito arfando. Mesmo assim, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Valeu a pena, disse, baixo, quase um sussurro. Hoje, e o deserto não venceu. A cidade inteira assistia, agora não mais escondida. Homens e mulheres surgiam das portas, encarando pela primeira vez a cena sem medo. Viram Crowley tombado, Elias sangrando, Nayara sustentando-o. E compreenderam que algo mudará para sempre. A coragem de um só homem havia desarmado anos de silêncio. Elias fechou os olhos, deixando que o peso do destino repousasse sobre ele. A última cavalgada ainda não estava completa, restava-lhe apenas enfrentar o desfecho inevitável. Nayara ajoelhou-se na poeira, o corpo trêmulo, segurando Elias em seus braços. As lágrimas desciam, misturando-se à terra seca que grudava em sua pele. O rosto dele estava pálido, marcado pelo esforço da batalha. Ainda assim, seus olhos, embora cansados, brilhavam com a serenidade de quem cumprirá o próprio destino. Elias, não me deixe, murmurou ela, a voz quebrada, como se cada palavra fosse arrancada do coração. Ele ergueu a mão,
com dificuldade, tocando o rosto dela. Seus dedos ásperos, acostumados ao trabalho no campo e à frieza das armas, agora eram leves, quase etéreos. Escute, Nayara, e disse, a respiração fraca. Eu não pude salvar minha família, mas hoje salvei a sua liberdade. Prometa, que vai viver. Viva digna, livre, e como sua mãe sonhou, como seu pai desejou. Ela apertou os lábios, lágrimas escorrendo. Assentiu, segurando-lhe a mão contra o peito. Eu prometo. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Elias. O pôr do sol tingia o céu de tons dourados e vermelhos, como se o próprio deserto prestasse homenagem. Aos poucos, a respiração dele se tornou mais curta, mais lenta. Até que, enfim, cessou. Nayara inclinou-se sobre ele, soluçando, mas não havia mais retorno. Elias McCoy repousava em silêncio, finalmente livre do peso que carregara por anos. A cidade, antes cúmplice do silêncio e da covardia, assistia em silêncio respeitoso. Homens que antes desviavam o olhar agora mantinham as cabeças erguidas, mulheres, que antes sufocavam o choro, deixavam as lágrimas correrem. Todos sabiam, o sacrifício daquele rancheiro solitário mudará o curso de muitos. Naquela noite, Santa Dália não dormiu. Ao redor da praça, falava-se de coragem, de dignidade e do preço da liberdade. O nome de Elias McCoy ecoava em cada boca, não como lenda distante, mas como verdade viva. O deserto, que tantas vezes engolira histórias sem deixar rastros, guardaria para sempre a memória do homem que ousou disparar contra o destino. As areias, movidas pelo vento, carregariam seu nome até onde a vista não alcança. Elias McCoy, o rancheiro solitário, havia partido. Mas sua coragem se tornará eterna. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com quem ama o Velho Oeste e se inscreva no canal. Cada comentário seu mantém viva a memória dos que ousaram desafiar a injustiça e escreveram coragem nas areias do deserto.